Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Tá começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e eu estou todo dia, das 8h30 até as 9h30, uma hora, trazendo informação de mercado financeiro em tempo real, te ajudando e te atualizando sobre as cotações das bolsas que estão rolando lá fora. A bolsa hoje mista. Tem fala importante hoje do presidente do Banco Central americano, Powell, a releitura aí, o que ele vai dizer aí, na verdade, sobre o payroll e os próximos passos do Banco Central americano. A gente vai trazer a agenda esvaziada, a agenda do dia de hoje, aqui nessa terça-feira, dia 7 de fevereiro, e também a abertura dos principais mercados aqui da nossa bolsa, nosso índice futuro, nosso dólar futuro. O mercado continua volátil. Será que o dia vai ser como ontem? Bom, vamos começar agora aqui o pré-market. Eu vou chamar meu parceiro Guga Almeida. Fala, Guga, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marco. Bom dia, pessoal. Tudo ótimo, cara, tudo ótimo. Vamos para... O que vai acontecer com o nosso mercado no dia de hoje? Vamos, Márcio Passos, vamos lá, Mário Passos e o Gabriel chegando, dando um bom dia, Dani Pinheiro também dando um bom dia aqui pra gente. Todo dia a galera assistindo a gente aí, preparando, né? Se preparando para o mercado financeiro. Ontem, dia, teoricamente, não traduziu muito isso aqui não, esse monitor de mercado aqui, né? A gente vê algumas ações em vermelho, as principais ações ali do índice como a Petro subindo, Vale subindo, algumas ações aí que sustentam. Fala, Miguelito, bom dia. As ações que sustentam a carteira do índice futuro, né? O índice Bovespa, preços subiram aí, o índice acabou fechando a 109 mil pontos. E hoje o dia é um pouco tranquilo, né, Guga? Hoje a gente tem a ata do Copom que já está rolando aqui, inclusive, e também aí o discurso do presidente do Banco Central americano, se eu não me engano, é às 2h20 da tarde, né? Então, amanhã, calma, de forma tranquila, caminha aí para uma terça-feira tranquila, já que as bolsas lá fora operam com um leve tom positivo, né? Opera comedida, aí vamos colocar assim, as principais bolsas americanas. Nasdaq, a alta é de 0,14, o S&P 0,02 positivo, Dow Jones uma queda de 0,08. A Europa, a gente acabou fechando aí com uma leve, fechando não, né? Tá rolando a Europa, com uma alta, puxando aqui o monitor para olhar, a Europa tá com uma leve alta aí, a Alemanha que opera com 0,21 negativo, as demais bolsas operam em torno de 0,5%. Parece que o ajuste do payroll de sexta-feira aconteceu ontem, não aconteceu muito bem-vindo. A nossa bolsa acabou fechando positivo, 109 mil pontos cravado. E o que caminha para hoje, Guga? Qual é a sua percepção, de um modo geral? Vamos falar de bolsas, né? Para depois a gente começar a entrar nos ativos mais no pente fino. Legal, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa raciocinar junto sobre o movimento do dia de ontem, né? Acabou que o mercado ontem ele amanheceu mais nervoso, né? Eu acho que o mercado ele começa o dia de ontem com um tom pessimista mais intenso, tá? A gente pode ver aqui pelo próprio gráfico do índice Bovespa, olhando a atualização diária, tá? Onde cada barra aqui tem a duração de um dia. Então quando a gente olha para cá, a gente percebe o quê, né? A gente percebe que tivemos uma abertura de mercado nervosa, negativa, com o mercado chegando, né, muito próximo dos seus objetivos, tá? Então eu estava ontem olhando para o índice Bovespa à vista, tá? E o meu projetado era que pudéssemos chegar ali na região dos 107.200 pontos e a partir dali poderíamos começar a melhorar, né? Então foi assim, quando a gente olha para a abertura de ontem, né, para a conversa de ontem, é o espaço que se tinha, né, poder chegar aqui, o Ibovespa à vista, né, até 7.200 pontos poderia melhorar. E a gente fecha praticamente na máxima, né? A gente olha o Ibovespa ali fechando praticamente na máxima, mostrando mais uma vez, né, que nessas regiões de preço, opa, ficou maluco aqui a plataforma. Nessas regiões de preço, né, a gente encontra uma intensidade maior de compra. Se nós olharmos para trás, né, nessa região aqui dos 107.200, tá, a intensidade da compra ela foi muito forte. Tá? Então a gente consegue olhar aqui como, deixa eu trocar aqui a cor e botar mais grosso aqui. Ó, nessa região a gente viu aqui movimentos, né, muito intensos de compra, tá? Tanto aqui no mês de janeiro, quanto também lá na segunda quinzena de dezembro.
E se nós voltarmos um pouco mais lá para outubro, logo depois das eleições, né, do segundo turno das eleições, né, desculpa, no mês que antecedia o segundo turno das eleições, nós também tivemos aqui essa intensidade de força compradora nessa região. Então temos que ver. Eu falei ontem para vocês que, na minha opinião, essa semana, que é uma semana de agenda mais vazia, a gente vai conseguir ver mesmo quais são os vieses dos investidores. Onde os investidores estão de fato dispostos a tomar risco e onde não estão dispostos a tomar risco, certo? Então, assim, ao meu ver, assim, tem que ficar atento, né? Não imagina aqui uma linha, uma correção aqui em linha reta, né? O mercado afundar em linha reta, não enxergo isso, não enxergo um motivo, não enxergo um porquê, ainda mais que nós estamos em janeiro, né? As cartas estão sendo colocadas novamente na mesa, né? Então eu não consigo enxergar esse grande porquê para poder ter uma grande surpresa aí negativa, uma grande queda aí, rápida agora em janeiro. Mas tem que ficar atento, tá? Tem que ficar atento, até porque os números, que nem a gente falou ontem também com o Garuf aqui, né, mostram que a gente tem espaço para nossa bolsa ir para um patamar ainda mais elevado. Só que como a gente fala aqui de pré-mercado, né, e a gente está focado aqui em falar sobre o que a gente está imaginando no mercado hoje, tá? O que eu consigo tirar, tá, de informação. Tá? Olhando para o nosso movimento no final do dia, né, olhando para o nosso movimento aqui no final do dia e olhando aqui as possibilidades de sequência de alta, tá? Eu vejo o seguinte, uma continuidade da melhora jogaria o mercado para 109.700 pontos, mais ou menos. Tá? Olhando para o nosso índice futuro aqui, tá? Eu acho que o mercado teria condições de ir para esse patamar aqui, 109.700 pontos. Tá? Esse seria aqui o nosso cenário de alta. Agora, para baixo, tá? Olhando aqui, e se o mercado não conseguir se desenrolar para cima, onde a gente se desenrola para baixo? Tá? Vejo aqui que teríamos condições. Tá? Tem algumas estruturas, né? Então vou ser um pouco mais pessimista aqui. Olhando para baixo, 108.600, tá? Podendo chegar aqui a 108.140 e quem sabe voltar para as mínimas de ontem, 107.450 no pior dos cenários, tá? Então esse aqui é o cenário que eu tenho aqui para trabalhar no dia de hoje. Acho que a alta poderíamos voltar aqui a 109.700, tá? Mas para baixo aqui uma abertura na região de 108.140, né, para voltar para 108.550 seria de bom tamanho aqui para essa abertura do dia de hoje. A gente sabe que hoje vai ser o ata do Copom, que geralmente é uma leitura, né, que o Banco Central passa referente às perspectivas de juros futuros, mas acho que nessa vez aí a gente vai ter uma atenção, uma atenção também, e uma atenção um pouco diferente, né, Guga, já que o presidente Lula tem uma queda de braço aí um pouquinho com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O presidente Lula acha que os juros aqui está muito alto e o presidente do Banco Central diz que se ele justifica a alta dos juros perseguindo as metas de inflação. Então hoje talvez aí a gente tenha uma ata um pouquinho especial, um pouquinho mais apimentada aí para essa terça-feira por essa questão aí do presidente estar realmente aí duras críticas aos juros brasileiros. Então tá saindo a ata do... Mas a gente tem que pensar, né, o que o mercado enxerga, né? O que a gente não quer é que o Banco Central, né, ceda às pressões do atual presidente. Tá? A gente quer que o Banco Central ele tenha a sua autonomia, né? Ele possa trabalhar livremente, até porque a gente sabe que mundialmente nós temos aí um problema chamado inflação. O Brasil, né, ele está numa situação em relação à inflação diferente do resto do mundo. Aí não é, né? Porque vai passando o tempo e as coisas elas vão se equalizando, né? A gente vai importando inflação, a gente também vai tendo problemas. Então, assim, não é brincadeira, né? Eu acho que tem que ser olhado aí para todas as decisões, né, econômicas com muita seriedade. Acho que a gente ainda toma muitas decisões baseadas em cima dos nossos vieses. O desafio, como eu sempre falo aqui para o investidor, é conseguir eliminar, né, ou isolar de alguma forma. Eliminar é praticamente impossível, mas tu tem que conseguir isolar o teu viés para conseguir tomar uma boa decisão. E essas discussões, né, essas desavenças, esses desalinhamentos, ele faz parte,
né, de como é feito o nosso mundo político, econômico, jurídico. Então, assim, sempre vai se ter discussões, sempre vão ter opiniões divergentes. A gente tem que entender, inclusive no mercado financeiro, né? Pô, quando tem alguém comprando, tem alguém vendendo. Então, são opiniões divergentes. São opiniões divergentes porque as necessidades... Pode falar, perdão, conclua. Eu vou falar um adendo aí. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que a opinião, concordo também contigo em relação à divergência, mas quando a opinião começa a ser divergente de presidente de Banco Central com presidente de um país, requer um pouco mais de atenção, né? Já que os dois pensam diferentes e aí são pessoas que estão, de certa forma, à frente das instituições e por isso que o mercado fica bastante atento em relação a isso. Ó, eu vou dar bom dia aqui para o Rogério Torres, que está dando bom dia para nós aqui, o Rômulo Magalhães também dando bom dia, Silvio Roselém dando bom dia também. Vou subir um pouco o chat para dar bom dia para todos aqui que desprendem a atenção e tem o carinho de dar bom dia para a gente aqui, né? Diretamente de Carlos Lima, assistindo de Nepomuceno, rapaz, onde é? Sul de Minas, Nepomuceno. Quantos habitantes tem lá? Será que enche o Allianz Parque? Será que dá mais de 30 mil nego lá? 30 mil pessoas? Daniel Antônio dando um bom dia para nós aqui. Vamos chegando aqui, se ajeitando e obrigado pela participação com a gente nesse pré-marketing. O Guga, agora um pouquinho aí, o Anderson Rocha acabou de chegar dando dia para nós, bom dia. Falamos do índice agora rapidinho, né? 109 mil pontos. Fechou aqui, como todo mundo está vendo, eu também coloco o gráfico aqui atrás para ir acompanhando, vendo o que você está falando, os pontos aqui. Eu acho que a abertura deve ser uma abertura do nosso índice aqui um pouco comedida. Eu acho que não vai fugir muito dessa faixa de preço de fechamento. O mercado tem muita coisa para acontecer ao longo do dia, né? A gente sabe que inesperado. Agora o dólar talvez fique um pouco mais previsível ou não, hein, Guga? Será que o dólar deve, não se consolidou acima dos 5.200 ontem, foi até um ponto importantíssimo, mas ele subiu ontem o dólar, chegou a trabalhar acima dos 5.200, aí chegou a 220, alguma coisa na hora que eu vi, e depois fechou com a queda aí. Qual o comportamento do dólar que você está vendo para hoje? Vamos lá, né? O que eu estou enxergando aqui para o dólar para ontem? Ontem eu imaginava que poderíamos chegar até os 5.240, né? A gente bateu 5.233, né? Foi a máxima do dólar ontem. Tá? A gente não pode esquecer duas coisas, né? Primeiro, todo esse movimento que a gente tem aqui de mais lateralidade aqui do dólar, aí que começou em julho do ano passado, tá? Que existia uma expectativa que a gente pudesse perder os R$5, né? Eu acho que é que nem a história dos vieses, né? A gente acha que o mercado ele tem que fazer alguma coisa e a gente não consegue enxergar as outras coisas, tá? Porque isso é viés, tá? Isso não tem o que fazer, tá? Porque a gente tinha uma mensagem de que o dólar ele estava pesado, tá? Eu me lembro da gente estar conversando umas 3 semanas atrás aqui, eu, você e o Boixá, né? Até que ele comentou, tem um amigo meu que é grafista, ele está enxergando aqui que o dólar é para baixo, para ele não consegue ter viés acreditando que o dólar vai ir para baixo. Só que disso aí o dólar sai de 5,40 e vai para baixo de R$5, né? E é muita coisa. E aí quando ele perde esses R$5 e vai a 4,96, outra coisa que a gente tem que ver, né, que é o segundo ponto, é que ele faz ali um dia que mostra uma situação de reversão. E ele mostra muita força, tá? Ele mostra muita força, tanto que a gente sai de um dólar de 4,96 e a gente vai para um dólar a 2,23, em 3 pregões, tá? Então tem aqui uma força compradora muito grande e uma força também que amplia, né, a volatilidade que tu tem do ativo no curto prazo, tá? Então assim, quando tu olha para o movimento intradiário, a volatilidade ela sobe. Por quê? Porque tu tem uma variação de direção muito grande, muito intensa num curto espaço de tempo. Então abre o leque, abre o jogo, tá? E nessa abertura de leque, abertura de jogo, né, obviamente aqui ganha duas situações que tu tem que tomar risco, obviamente, porém tu tem que saber que o tamanho da lambada, caso não vá na tua direção, tá, ela também vai ser muito grande. Esse tipo de comportamento que a gente teve aqui do dólar, esses últimos 3 pregões,
Tá? Ele mostra isso. Então o que a gente tem que entender? Que não vai ter uma diminuição da tendência, né? Ela não vai ficar parado aqui. Tá? Em função de todo o cenário, em função de todo o contexto, em função de todo o momento que nós estamos, tá? O dólar vai ficar direcional e vai para ir para algum dos dois lados com mais intensidade. E a gente tem que entender isso. Tá? Então, apesar de ter feito aqui uma figura de reversão, tá? Assim, provavelmente vai acontecer. Né? Eu acho que o mercado ele tende a fazer, se formos ir para cima, o mercado tende a fazer algo semelhante ao que fez aqui. Ó. Tá? Primeiro ele afasta das mínimas, tá? Afasta das mínimas, perde, né, esse movimento direcional nos próximos pregões, quem sabe a próxima semana, tá? Essa semana é a próxima, e aí a gente se prepara para uma grande tendência positiva. Tá? Ou a gente vai abandonar muito rápido essa alta e vai acelerar com muita força para baixo, podendo chegar lá na região que a gente tinha projetado, né, que seria na região de R$ 4,50, R$ 4,60. Tá? Então não tem assim um meio termo, ao meu ver, aqui para o dólar. Certo? Não tem um meio termo. Acho que hoje é terça-feira, acho que até sexta-feira a gente vai ter aí muitas informações do que dá para esperar da próxima grande tendência. Tá? Então tem que ficar atento. Né? Por quê? Porque as pessoas, elas, olhando esse cenário, tu mesmo disse, né? A gente tem dois cenários aí. Um presidente querendo reduzir juros, um Banco Central querendo manter juros, né? A gente tendo aí todos os problemas de fiscal, a gente tendo aí muita coisa para acompanhar. Então tem que ficar de olho o que o mercado está fazendo, né? Acompanhar de perto o que o mercado está fazendo, porque, querendo ou não, a gente tem que tomar decisão. Tá? Tomara que o dólar adoraria que o dólar conseguisse, né, corrigir e ir mais para baixo. Adoraria a gente enxergar aí um real, né, um dólar frente ao real, né, a 4,60. Aí eu ficaria, mega feliz. Meu viés gostaria de ver isso? Obviamente sim. Né? Porém, né, a gente tem que saber que o mercado ele não brinca, e quando ele te zera, quando ele se estopa, e se ele tiver que estopar muita gente, ele pode ir para um patamar mais acima, e as pessoas vão falar, putz, está errado, né? Não deveria estar nesse patamar de preço. É aquela sofrência eterna do mercado financeiro. Né? As pessoas projetam alguma coisa e o mercado acaba fazendo o que ele bem entende. Isso aqui, o engraçado é o seguinte, parece que a opinião das pessoas ela é mais importante do que o movimento do mercado. Né? Eu acho que o grande problema é que as pessoas perdem dinheiro no mercado é porque falta, de certa forma, um respeito de que o mercado ele sempre vai ser soberano. A opinião é só opinião, né? Mas o mercado sempre vai ser soberano, o preço sempre vai ser soberano. Se a gente não entender isso com clareza, fica essa sofrência, e aí quem consegue ter uma narrativa mais bem desenhada, bem elaborada, acionando os gatilhos mentais das pessoas que escutam, né, acaba sempre sendo a referência, mas não necessariamente está te levando, né, para um lugar positivo lá na frente, né, vitorioso lá na frente. Então tem que conseguir tirar essas compreensões, essa percepção. E aí, olhando para o movimento intradiário, né, olhando aqui para o que podemos esperar aqui para essa abertura do mercado, né, olhando aqui para o dólar, o que eu consigo ver, né? Consigo ver aqui um dólar, né, acho que acima aqui dos 5,150, tá? Acima de 156, desculpa, né? Acima de 156. Difícil aqui de fazer uma projeção mais bem elaborada, né? Olhando aqui para os movimentos finais do dia. Opa! Deixa eu ver aqui. Tá? Mas, havendo assim uma pressão maior vendedora, né, para queda, voltaríamos ali para 5,133. Né? Acho que seria por aí, né, o olhar aqui para essa abertura do mercado. Mais do que isso, acho um pouco mais assim, difícil. Né? Esse movimento aqui de queda que nós tivemos do dólar aqui intenso ao longo do dia, né, me parece aqui que se houver uma continuidade é para ir para os 5,133. Né? E aí eu operaria ali do 533 para 570, porque acho que a gente meio que vai diminuindo aos poucos essa amplitude que a gente viu aí nos últimos, né, nos últimos 3 pregões. Começou o leilão aqui dos mercados futuros, o dólar com leilão alta de 0,19%, e a bolsa, por enquanto, no leilão, a 109, 0,50, alta de 0,05%. Só para terminar essa primeira parte, já que a gente está falando do Copom, de Banco Central com o governo,
A expectativa, a gente percebe que o governo atual, ele gostaria que o Banco Central já tivesse feito algumas ações contando com que o governo essas medidas, recentes medidas que o governo já havia feito. Então, aparentemente, a minha intuição e a minha percepção é a seguinte, que o governo, que o Banco Central está esperando essas medidas que o governo, que começou agora, executou no começo do ano, deu um tempo de maturidade, o caminho vai conduzir a própria inflação em relação ao país, né, do país. E aí, o governo já gostaria que, se tivesse um discurso mais alinhado, se eles estivessem mais alinhados, o governo poderia até falar, olha, então a gente vamos baixar os juros aqui, porque essas medidas vão surtir efeitos. Então, aparentemente, a impressão que dá é que não tem essa conexão. O Banco Central quer primeiro que essas medidas surtam efeito para ele poder passar uma ata mais tranquila, uma ata mais bondosa, vamos colocar assim. E isso não vai acontecer, porque o Banco Central ele vai querer primeiro ver essas medidas aí, essas poucas medidas que o governo está começando a fazer, e não estou querendo, quando a gente está querendo falar se vai ser boa, eu não quero entrar nesse mérito. O Banco Central está aguardando. O governo gostaria que essa percepção do Banco Central fosse imediata. E não é, não vai acontecer isso. Então vai ficar essa troca de farpa essa queda de braço, entre o presidente Lula e Roberto Campos Neto do Banco Central, que inclusive ele fala hoje em alguma live, em algum lugar aí, ele vai falar hoje e vai justificar por que o juros brasileiro continua tão lá em cima. Bolsa abrindo aqui, 109.0,75 e o dólar 175, perdão, a bolsa é 109.150 e o dólar 5,175. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o break de 2 minutos agora, o Guga vai continuar com a gente e depois a gente volta no nosso segundo bloco com um convidado aqui no pré-market. Então, fica ligado, 2 minutinhos que eu já volto. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Quase pegou Pereira aqui, não abriu o mercado ainda não. Estamos de volta no pré-market aqui, eu estou ajeitando a plataforma para passar a cotação, que já está abrindo a bolsa aqui com uma alta de 0,29%, ainda no leilão, e o dólar com uma queda de 0,10%, muito próximo ao preço de fechamento, indefinição bastante no ar, tem fala do Powell na parte da tarde, as bolsas operam de lado para você que sintonizou agora, e a gente tem convidado hoje, comigo está o Guga aqui desde a abertura, como sempre, e Luiz Moran aqui participando nessa manhã de terça-feira. Fala, Luiz, bom dia, bem-vindo, obrigado pela participação aqui no pré-market.
Mutou aqui, está mutado. Está mutado ali, acho que é o seu áudio, viu, Luiz? Porque a gente está conseguindo ouvir aqui o Guga perfeitamente. Enquanto o Luiz ajusta o áudio dele aqui, Guga, abriu. Bolsa abriu em alta e o dólar abriu em queda. Mas, por enquanto, aí, ó, o samba do crioulo doido. Nada de muita volatilidade. O dólar aí com uma quedinha de 0 pontos, bateu uns 50 e segurou ali, Guga. Luiz aí, será que o Luiz está ok? Vamos ver se o Luiz voltou? Ô, Luiz. Bom dia, estão me ouvindo? Agora sim, agora tá te ouvindo. Bom dia, viu? Obrigado. Tudo jóia, obrigado. Tá, agora tá funcionando. Obrigado pela participação aqui. Luiz, hoje a gente tem fala do Powell. O que a gente pode esperar, hein? Você que é amigo dele. Pois é, eu acho que ele vai aproveitar essa oportunidade aí, ele vai reforçar o que ele falou semana passada. Tá interessante que o mercado tem entendido meio que o que bem entende das falas do Powell, né? O Powell falou semana passada na conferência de imprensa, logo depois da reunião do FONC, e reforçou um discurso que tem sido bem consistente aí ao longo dos últimos anos. Mas o mercado entendeu que ele não tinha sido claro o suficiente e resolveu subir, né? Foi subindo até sexta-feira. Eu acho que ele vai aproveitar a oportunidade e falar, vocês entenderam mal, não é bem assim as coisas, tem mais alta de juros para vir por aí. Eu acho que é isso que ele vai tentar falar, tentar controlar um pouco os ânimos aí. Mas falar isso hoje em dia é meio complicado, hein? É tipo bater a soprar, é isso? Pois é, mas depois do dado do payroll na sexta-feira não tem muito jeito, né? Ele vai, se alguém tinha algum medo de recessão e tal, eu acho que esse medo já tá superado, né? O mercado de trabalho continua forte e o Banco Central já falou com bastante clareza, né? Eles preferem errar para cima do que errar para baixo, e eles vão perseverar nisso. Eu acho que está bastante claro e eu acho que é isso que vem hoje. Antes de fazer a pergunta, de passar para o Guga, só fazer uma última pergunta nesse aspecto. Paulo, se o discurso realmente for um pouco mais hawkish, né, se ele continuar falando de alta de juros ou por um tempo maior, como é que afetaria a nossa bolsa aqui para o nosso investidor que está nos assistindo? Eu acho que o cenário para a gente é dado. O que ele está falando, a discussão que a gente está tendo aqui é do ajuste fino, até onde vai esses juros e quanto tempo o juro vai ficar alto lá nos Estados Unidos. Do ponto de vista do Brasil, eu acho que a melhor notícia que a gente tem é que esse movimento está no final. Se vai para 5, 5,25, 5,50 é o topo, já é menos relevante para o Brasil. Eu acho que é um cenário onde os juros americanos param de subir, é positivo para mercados emergentes de maneira geral e tende a ser positivo para o Brasil. O que eu vejo no mercado, no cenário internacional, é uma chance de ouro que o Brasil está desperdiçando, na verdade. Mais uma vez, né? Mais uma vez a oportunidade que a gente não enroscou por causa de política. Guga, fica à vontade aí, pode perguntar. Vamos lá, né? Que a abertura do mercado sempre é mais tenso pro Marcão. Você tá operando aí, né, Guga? Por isso você tá quietinho, né, meu? Cara de pau. Você tá clicando aí, né? Porra. Senta na mão, cara, viciado. Aqui. Ele tá operando, viu, o Luiz? Ele fica operando aí, ó. E a gente fica no aqui, aí o bicho tá clicando aí agora. Já fez dinheiro? Bom, agora vamos aí. Foca na entrevista, cara. Foca na entrevista, né? Foca na entrevista. Eu acho, eu venho mudando, né, a minha percepção. Não precisa botar o gráfico não, gente. Não vai no gráfico não. Tá chegando o nosso preço lá dos 109.700 que a gente conversou na primeira meia hora, né? Uhum. Mas, Morena, eu sempre escuto os mais experientes, né? Os que mais têm tempo de mercado. E acaba que quando a gente tem o viés, né? Quando estava com aquele medo de recessão, aí se fala muito durante muito tempo. Acho que o ano passado a gente ficou com essa narrativa sendo martelada, né? Recessão nos Estados Unidos, recessão nos Estados Unidos, recessão nos Estados Unidos. E aí o final desse discurso, o final dessa narrativa vem, né, com esse processo de demissão de massa das big techs, né? Que, querendo ou não, são para o investidor mais novato, né? Elas são os xodós, né? O que brilha os olhos de todo mundo. Seria investir nas big techs, aí tu vê elas com esse movimento de demissão de massa, aí tu tem aquela primeira percepção de que, puxa, você está demitindo porque as coisas estão ruins, mas não necessariamente, né? Tá tendo ali um remanejo, né, do excesso que se teve.
Mas vai passando o tempo e aí eu vejo que o discurso tem mudado, né? Que esse medo em relação à recessão nos Estados Unidos parece que está ficando para trás. E, de fato, abre-se uma janela para países emergentes, né? Para países emergentes surfar, né? Para a gente surfar essa onda. E ao mesmo tempo, nesse momento, a gente vai vendo que, né, uma narrativa muito forte para a pessoa física investir lá fora, né? Investir nos Estados Unidos. Então, assim, a gente está falando que os ventos tendem a soprar para países emergentes. Nos países emergentes, a gente vê Brasil, né, sendo a melhor opção, imagino eu. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Né? E quando a gente olha para o nosso juro também, para a narrativa aqui também interna do nosso presidente do Banco Central aqui, a gente vê que o juro tende a ficar mais por um período maior de tempo, né? O que faria também com que a gente tivesse uma desvalorização do dólar frente ao real. Né? Eu queria que tu falasse um pouco mais desse cenário e ajudasse a pessoa física que está nos assistindo, que é um público, né, basicamente de pessoa física aqui, como é que vocês estão enxergando isso, né? Como é que vocês estão vendo esse cenário? Porque é um cenário de mudança de narrativa, pelo que eu estou percebendo. E a mudança de narrativa é desafiadora, né, para a pessoa física falar, putz, então não é mais aquele cenário, então agora é outro cenário. Né? Como é que a gente surfa isso? Né? Como é que a gente se posiciona nisso? Não, eu acho que o que tem aí são algumas coisas. Primeiro é a história, a gente tinha uma discussão ao longo de todo o ano passado, como é que vai ser, enfim, o Banco Central americano começou esse movimento de alta de juros e qual seria o impacto que isso iria causar na economia, se ia ser o tal do pouso forçado ou o pouso suave. E o pouso forçado é muito mais comum, né? Muito mais comum que esse tipo de movimento de alta de juros para controlar a inflação acabe resultando numa recessão, que pode ser mais grave ou menos grave. Essa era a discussão que a gente tinha no passado, mas a recessão era meio dado de barato. Pouco a pouco, as chances de um pouso suave, que é bem menos comum, bem menos usual, têm aumentado. Como a gente não conhece muito, a gente viu poucos pousos suaves com movimentos de alta do Fed, a gente fica nessa incerteza. Eu tenho a impressão que é mais ou menos esse cenário que a gente está vivendo agora. Talvez essa incerteza que a gente estava falando aqui agora há pouco, tal, tem ou não tem, tem gente mandando gente embora, tem gente que não, vem o dado de emprego e um número expressivo de criação de vagas, talvez essa certeza seja o pouso suave, a gente só não está sabendo reconhecer. Mas o fato o movimento está no final, o Fed vai conseguir provavelmente fazer esse controle da inflação. Se houver uma recessão, vai ser uma recessão relativamente leve, não muito profunda, que é um cenário razoavelmente bom. Tá? Do nosso ponto de vista, a gente tem esse cenário de juros parando de subir nos Estados Unidos, o nosso diferencial de juros é bastante grande, e além disso a gente tem um grande mercado se reabrindo, que é a China. A China abandonou uma política que não estava dando muito certo com a história do Covid-0, reabre, aumenta a demanda por commodities, é uma combinação difícil de ver normalmente. Se a gente tivesse em condições melhores do ponto de vista político para aproveitar isso, seria um cenário realmente muito bom para ativos de risco aqui no Brasil. O Brasil é dos grandes mercados emergentes, dos mercados emergentes que têm liquidez e profundidade suficiente para absorver o fluxo de recursos internacional, é provavelmente o principal. Os outros estão todos envolvidos ou em problemas geopolíticos ou em problemas econômicos maiores. Então, a gente estaria numa posição muito boa. É só uma questão da gente conseguir se acertar nisso aí. Essa disputa do Banco Central e do governo eleito, do novo governo, de fato não ajuda em nada. Vou até inverter. É a disputa do novo governo com o Banco Central. O Banco Central está cumprindo o papel dele. E você falou do negócio de um movimento para buscar alternativas, buscar os mercados internacionais. Isso eu acho que é um movimento que o investidor pessoa física deveria fazer de qualquer jeito. Isso é algo que é estrutural. A gente vê muito isso. A carteira do investidor brasileiro ela é extremamente concentrada em Brasil apenas, que é uma parte pequena do mercado, como a gente diz. Você tem todo um mercado internacional fora disponível. Eu acho que esse movimento de buscar mais os mercados internacionais é um negócio mais estrutural. As pessoas devem buscar isso porque ela acrescenta diversificação no portfólio, tem uma série de vantagens, independentemente
das condições da conjuntura nesse ou naquele momento. É um movimento que está ficando cada vez mais fácil. A gente tem alternativas hoje em dia para fazer isso muito rapidamente. Acho que vai funcionar desse jeito daqui para frente. Luiz, aproveitando aí a deixa que você falou dessa queda de braço aí, né, do atual governo com o Banco Central. Estava mencionando antes de você entrar aqui justamente essa questão, a expectativa do governo, até mesmo para falar do Haddad, em que ele usa um termo que eu vou levantar daqui a pouco, ele fala, resumindo, o governo... Autogenerosidade, um negócio assim. O Banco Central devia ser um pouco, né, tipo, jogar junto com a gente ali, já que a gente está fazendo algumas medidas que para justamente aliviar a inflação. Então, assim, parece que a expectativa do governo é que queira que o Banco Central tome uma ação, mas as medidas surgiram agora. A gente não tem, cara, tem um pouco mais, um mês aí, virou um mês de governo, né? Talvez seja essa o olhar. Como você está enxergando, justamente é isso que você percebe ou você vê algo diferente? Não, eu acho que toda a dificuldade que tem surgido nos últimos dias, elas são decorrentes de falas repetidas do governo, principalmente do presidente, questionando essa governança do Banco Central independente. O sistema de metas, questionando por que as metas são tão baixas, não precisa... É uma percepção relativamente não, bastante incorreta, diga até empiricamente incorreta, a gente já viveu isso no passado, de que tem um trade-off, tem uma troca aí entre mais inflação ou menos crescimento e vice-versa. Você cresce mais com mais inflação e vice-versa. A gente sabe que não é verdade isso, a gente sabe que crescimentos feitos desse jeito são voo de galinha, a história recente mostra isso para a gente com bastante clareza, mas essa é a percepção do governo, e o governo resolveu comprar essa briga de um jeito que é difícil ele imaginar que ele vai ganhar, porque os agentes econômicos sabem isso, as pessoas têm memória, as pessoas viveram um passado recente, inclusive, essa experiência de baixar o juro com o Banco Central, mais maleável. A gente teve isso recentemente, não deu muito certo, resultou numa inflação de 10% ao ano e numa recessão profunda de quedas de 2 anos seguidos de 4% do PIB. Foi justamente o contrário. Mas, enfim, são essas coisas, a gente tem que ficar revivendo essas coisas o tempo inteiro para ver se a gente aprende em algum momento. Você que sintonizou agora, a gente está conversando com o Luiz Mourão. Vou dar bom dia aqui. O Edson Luiz também está com a gente, dando bom dia. O Zé Américo também chegou agora, deu bom dia para nós, está nos assistindo. É a galera todinha participando no chat aqui. O Atílio Felipe dando bom dia, like. Vamos dar para quem dá bom dia. Deixa comentário político aí. Política se resolve sozinha. A gente vai mudar muita coisa não. Votou e cobrou. É o que tem para hoje. Boa dólar e bolsa aqui, o pessoal, Google, Moran, tá. O negócio está aqui o seguinte, o dólar agora sobe 0,11, uma queda malta comedida aí, né, já que o dólar fechou aí nesses níveis, não passa acima de 70, e o índice 109.405, o índice que fechou a 109 mil pontos, subindo aí 435 pontos, já que lá fora as bolsas operam muito no 0 a 0, muito no lado a lado, esperando justamente o que a gente estava falando aí, que é o discurso do presidente Powell, que vai ser, vocês me certifiquem disso, eu acho que é 14h40 que eu vi de manhã, eu estava lendo isso, às 2h40 da tarde, o discurso do Powell, eu acredito que é isso. Guga, fica à vontade. Eu tô mais, né, mesmo assim, eu sou um cara que tem uma cabeça mais de momento de mercado, né? Eu acho que pela questão da idade, sou um pouco mais jovem aí do Marco, então eu faço muito mais giro do que o Marco. Muito mais jovem. Então eu tô sempre com um olhar assim mais pro aonde nós estamos as oportunidades agora, né? Queria entender, Luiz, onde tu está enxergando que aqui no Brasil ou fora, né, quais são, ou é por setor que tu está enxergando com mais, assim, para o pessoal poder dar uma atenção maior, né? Se tem alguma coisa em destaque essa semana que vocês estão olhando, né? Eu queria que tu trouxesse um pouquinho
essa visão aí para o nosso público, né? Até para a gente poder pegar aqui algumas oportunidades de fazer um dinheiro aqui essa semana, né? Que todo mundo quer, no final das contas, se preparar aí para os gastos do carnaval que está por vir. Bom, a gente tá bastante otimista até por conta desse cenário internacional que eu falei, a gente está bastante otimista com as histórias de commodities. A gente acha que a história de commodities, a história de China é muito, muito atraente e vai suportar preços por algum tempo, tá? Então a gente gosta bastante de petróleo, a gente gosta bastante de mineração. A gente acha que essas duas histórias são histórias muito boas no futuro próximo. As outras commodities têm cenários um pouco menos claros, papel e celulose tem mais dificuldades, a gente tem algum receio com alimentos, por exemplo, com as commodities agrícolas, a gente acha que tem algumas coisas de custos que podem causar alguns problemas, tá? A gente tem evitado, a gente não gosta dos ruídos políticos e por isso a gente tem evitado as grandes estatais, mas a gente tem uma clara preferência por liquidez. Como o comprador marginal nesse mercado é o gringo é esse fluxo de dinheiro, é o que tem movimentado o mercado, é que tem dado suporte nesse mercado, mesmo no momento de mau humor, o que entra o fluxo e a gente nota que isso tem um impacto grande, e o gringo tem, por definição, ele tem que comprar números muito líquidos, números grandes. Então, a gente tem orientado, inclusive, os clientes, e a nossa carteira recomendada está nessa direção, na direção das commodities e dando clara preferência nos outros setores que a gente mantém, nos nomes mais líquidos. Então, a gente gosta nos bancos, a gente gosta dos grandes bancos, não dos médios, a gente tenta concentrar aí. E nas coisas que a gente concentra, que a gente tenta proteger a carteira, a gente pode estar errado, a gente nunca tem 100% de certeza. Eu tenho algumas apostas no setor de consumo, mas tem as apostas mais conservadoras, tem apostas mais defensivas. Então, por exemplo, a gente gosta em consumo, a gente gosta do varejo de alimentos. Então, uma empresa como a Açaí, por exemplo, é uma empresa interessante. A Hidrogasil é um operador muito forte, é uma empresa defensiva também, do ponto de vista de liquidez é interessante, e a gente evita aquelas coisas mais relacionadas ao consumo chamado discricionário, que os juros vão ficar mais altos por mais tempo, tendem a sofrer. De maneira geral, é isso que a gente está fazendo. A gente gosta de commodities, a gente gosta de Vale, a gente gosta de Prio, por exemplo, e a gente gosta dos grandes, a gente gosta de Itaú, a gente gosta das histórias de privatização, são interessantes, é esse tipo de carteira que a gente está fazendo. Não é uma carteira para quem está super otimista com o Brasil, mas é uma carteira para quem acha que o cenário lá fora está muito favorável e a gente vai tentar se beneficiar de algum jeito. Perguntando no chat aqui, ó, além de pessoal dando bom dia, o Daniel pergunta, quem cai primeiro? O técnico do São Paulo ou o Roberto Campos Neto? Acho que o técnico do São Paulo. Acho que o técnico do São Paulo, do jeito que está jogando, não está muito bem, não. Que time você torce, Luiz? O Guga é eu sou o homem mais feliz dos últimos anos, eu sou palmeirense. Porra, meu. Tá difícil falar de Palmeiras, hein, meu? Tá difícil engolir falar de Palmeiras, pelo amor de Deus, ó. Ó, o Ale Vinícius também dando bom dia. Pode falar. Uma coisa de cada vez, né? A gente passou, foram vários anos aí na chuva, né? Eu acompanhei todos esses anos. Estava feliz, era feliz e não sabia. Thiago Ferreira também dando um bom dia pra gente aqui, já dando um like na sequência. Só para certificar aqui, que tá falando assim, eu não disse que política não resolve. Eu disse o seguinte, na verdade, não acorda para ver. Não vai trabalhar você ver se algum político vai te ajudar. Você não vai levantar para se coçar, amigão. Ficar, Lula, Bolsonaro, não sei o quê. Meu, não acorda para trabalhar para você ver se vai ter dinheiro na mesa, vai ter café na mesa, ponto. Não vai ter, não. Então, por esse negócio de ficar brigando política não resolve nada. Nunca só faz a minha parte, só vota e pronto. E depois cobra, obviamente, né? Ó, teve uma pergunta bem interessante aqui, que vai ser para você. Deixa eu puxar aqui. Seguinte, ó. O Rogério Castro está perguntando assim, ô Moran. Um juros mais alto agora para conter a inflação pode, em caso de uma recessão mundial, virar uma gordura para queimar, gerando vantagens frente a outros países?
Em tese, sim. Enfim, a gente tem uma vantagem, Rogério, que eu acho que o Banco Central brasileiro ele foi muito rápido. Ele começou esse movimento de alta de juros muito antes da maior parte dos bancos centrais em todo o mundo. O Banco Central começou aqui e a gente chegou nesse nível de juros até antes. A gente chegou no pico do nosso movimento de alta de juros antes dos outros países. Então, no certo sentido, sim, a gente teria mais espaço, sim. E até era a expectativa. Há poucas semanas atrás, até era a expectativa. A gente deveria começar a ver esse juro caindo, o juro nominal caindo, o juro real ainda continuaria alto, provavelmente em algum momento aí do segundo semestre desse ano, na virada do primeiro para o segundo semestre, ali por agosto, mais ou menos por ali. Isso foi adiado por conta dessa expectativa ruim da inflação para 2023 e 2024. Mas a gente tem espaço, naturalmente a gente tem espaço, é como se fosse uma mola comprimida, usando aí um pouco da sua analogia. A gente tem uma mola comprimida, poderia ir soltando essa mola e liberando um pouco mais, mas o Banco Central não vai fazer isso enquanto as expectativas de inflação não convergirem para as metas. As metas estão definidas e precisam ser atingidas. A gente já está há algum tempo não atingindo as metas de inflação. E esse é o compromisso do Banco Central, é para isso que essa governança foi criada. Então, a gente tem a mola comprimida, mas se as expectativas não se alinharem, ela vai continuar comprimida. Eu temo que esse seja o problema. Eu não vejo um cenário de recessão profunda global, não parece ser o caso, até porque a gente tem, enfim, os outros bancos centrais também estão trabalhando para controlar a inflação, e, num certo sentido, a gente está vendo os primeiros resultados desse movimento acontecendo. Então, eu acho que você tem razão, a gente tem espaço para baixar juros, mas primeiro o Banco Central quer ver essa convergência de expectativas. Beleza. Ô, Guga, bom esse entrevistado que você arrumou, hein, cara? Esse cara manja de mercado, hein, bichão? Você tá trazendo uns caras bons aqui, meu. O cara bom e bonito, fala bem, o cara é bom. Tem que ser bom e bonito. Aí eu já não vou falar, mas o cara manja, o cara é bom, hein? Bonito já ia com você, cara. Aí você já se vira, porque eu sou corintiano, não sou São Paulino, não. Viu? Joga tênis, tem um sorriso bacana. Vai dizer que não vai gostar de no papo de mercado horas e horas com o Moran. Eu tô no meio aqui, vocês estão me comprometendo. Eu vou abaixar aqui, ó, aí vocês conversam, viu? Vou abaixar no meio da telinha. Ô Luiz, obrigado pela participação aqui. Volte mais vezes aqui no Pré-Market, viu? Foi um prazer te receber aqui. Será um prazer. Um ótimo pregão para você. Eu vou continuar com o Guga para finalizar aqui o programa, tá bom? O prazer foi meu. Grande abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Conversamos Moran, aqui. Abração. Conversamos aqui com o Luiz Moran. O Guga vai continuar aqui. Não muda o Guga, não, hein? O Guga tá aqui ainda, ó. Aê, garoto, voltou. Os caras, ó. Já o São Paulo, o corintiano lá, já tinha te cortado você aqui, Guga. Eu falei, segurei ele, ó. Não, ele fala que ele é tricolor, mas ele é corintiano, é gente boa. O cara é corintiano, gente boa. Ó, Guga, vamos dar um overview do mercado pra turma aqui, pra reta final. O índice está travado, Guga. O índice não consegue ir abaixo dos 109 mil, não vai acima de 109.500, fica mais ou menos... Deixa eu colocar uma ferramenta tradicional que eu coloco aqui, Guga. Livro de ofertas, esse pisca-pisca aqui. Meu Deus, não é esse não. Então, Guga, o dólar que também está travado acima de 70, eu consegui fazer uma compra na região do 65 aqui, Guga, mas eu já zerei. Eu já zerei, cara. Já zerei a minha operação de dólar aqui. Tô achando que ele vai estar meio que travado aqui. Pronto. Tô vendo aqui que tem um pouquinho mais de venda, as posições de venda aumentando um pouco, mas ele está subindo. Eu não sei se ele vai ter fôlego hoje não de voltar lá para aquela casa do 200 de ontem, viu, Guga? Ele teria que, olhando lá fora, olhando o que está acontecendo, acho que o dólar vai ficar de lado aí até a fala do Paulo, se falar alguma coisa muito interessante para ele mexer. De resto, acho que ele morre aqui. O que você está vendo aí no dólar, nesse rame-rame de 25 minutos? Pois é. Vamos lá, né? Olhar aqui para o dólar rapidamente, então. O que nós tivemos, tá? Agora pode compartilhar a tela aí, turma. Pode compartilhar. O que nós tivemos aqui.
Eu sentia, Ok. né, que a gente tinha aqui, não passaria aqui dos 556, né, eu tinha falado antes ali para vocês, né, que era a região que eu imaginava mais ou menos que a gente pudesse bater, né. Então eu imaginava aqui dos 556 para voltar aqui a 570, tá, que de fato foi para abertura, né, um movimento mais intenso, mais forte, mais rápido, tá. O que a gente tem que aprender, que a gente tem que olhar aqui, né, pô, o mundo ideal seria o dólar começar a esticar um pouco mais para cima, né, e que saísse aqui desse, né, desse movimento aqui mais espremido aqui logo dessa primeira meia hora que a gente está tendo aqui logo depois da abertura, tá? Mas olhando aqui para o dólar, o que dá para nós enxergarmos, tá? Primeiro dentro do contexto que ele está fazendo agora, tá? Então eu poderia assim fazer uma primeira projeção. Vejo que podendo voltar para 5,186 e no melhor dos universos, né, o melhor dos mundos, 5,200. Tá? Então acho assim, pô, vender dólar antes de bater os 5,178, acho que ainda vai sofrer porque ele tem espaço para chegar aqui no 5,178. Tá? Dólar a 5,186 já fica mais esticado. Aí do 5,186 dá para voltar para 5,178, tem 10 pontos. Tá? Um dólar a 5,200, pô, seria o melhor contexto aqui que a gente tem até agora, né? Aí tu teria aqui um trade para 15 pontos. Tá? E aí, obviamente, né, vamos imaginar que o dólar consiga ir para lá, aí todos os movimentos começam a ficar amplos, todos os movimentos começam a ficar maior, então tu começa a ter uma relação de risco-retorno cada vez mais interessante. Tá? Então, acho que, pô, primeiro ponto, né, o dólar precisava respirar, precisava corrigir, né, dentro daquele movimento que nós tivemos ontem no final do dia. Então essa correção, esse respiro está acontecendo, né? Eu acho que tem espaço para começar essa correção, esse respiro começar a ficar esticado. Para começar a ficar esticado, ele precisa ir ali a 5,186, né? E aí a gente consegue já negociar na ponta, quem sabe na ponta vendedora ali no dólar, né? Para poder voltar a ter uma correção. Mas por hora a gente não tem nada de movimento esticado para baixo de dólar, tá? Para começar a comprar dólar. Aí o pessoal fala assim, puxa, Guga, mas aqui não tem um rompimento de um pivô e tudo mais. Pô, esse tipo de operação para mim são as operações que mais dão calor. Né? Então o que eu faço? Né? Eu prefiro muito mais enxergar uma distorção e o mercado ele ficar esticado para uma das direções e buscar de volta, né, um ponto de equilíbrio do que ficar tentando aqui operar, né, esse rompimento, porque fica com muita possibilidade, muita aleatoriedade, muitas situações diferentes. Então eu ficaria muito mais confortável. Olha só, agora acabou de bater aqui 176, 178. Né? Ficaria muito mais confortável se ele conseguisse esticar de fato, porque aí o dinheiro fica mais fácil de ser tirado do mercado. Tá? Então aqui a gente bateu agora 578, ó, se não consegue subir, vai ficar aqui no 570, né? E assim por diante. Tá? E se o mercado ele escorregar, se o dólar escorregar e começar a cair, sem fazer novas máximas aqui do que a gente está enxergando aqui agora, né? Pô, daria para ir lá olhar o dólar a 5,155, 5,140, né? Daria para olhar novamente aqui para uma situação de compra. Então o mercado ele vai se adaptando. Extremamente dinâmico, né? Extremamente estruturado dentro de momento, e aí vai tomando partido, vai tomando risco ali, vai fazendo as operações, né, pontuais dentro do que se apresenta. É claro que eu estou olhando para 1 minuto, a gente está falando de abertura, poderia estar olhando aqui para gráfico de 15 minutos, 60 minutos, 4 horas, dia, não importa, né? É a dinâmica do preço, né, que fica fazendo esses altos e baixos aí, fica surpreendendo a galera, porque querendo ou não, todo mundo cria uma grande narrativa, uma grande expectativa, e aí quando aperta o play, a gente não sabe muito bem o que o mercado vai fazer, né? Então tem que ter muito bem traçado ali pontos de entrada, pontos de zeragem de posição, onde você, né, aumenta a posição, onde você readapta, né, seu ponto de saída, enfim, né, tem que aprender a dançar conforme a música. Nitidamente a gente observa no mercado a falta de liquidez, né? O mercado sem lote na tela, né? Algum movimento, por isso que ele fica volátil, porque você percebe que não tem dinheiro no mercado, sim, né? Que os lotes, sim, são muito espaçados e qualquer movimento mais brusco movimenta a bolsa por um lado ou para o outro. Você falou que acabou de sair a 78, já está a 71, ou seja, volatilidade, o índice, com certeza. Volatilidade, o índice mesmo, Marco, a gente já tinha, o mercado ele abriu, né? Ele foi trabalhar lá no 109,700, que era onde eu estava ali, 690, né? E aí o espaço que eu tinha, uma vez que a projeção ela foi em cima deste movimento que nós tivemos aqui de baixa, né, no final do dia. E era para voltar aqui dos 109,700, voltar aqui para 109,330. Foi exatamente o que o mercado fez.
Não fez nada de diferente, né? E agora está travado. Então o que eu preciso agora? Que o mercado estique novamente para algum dos lados, né? Para que a gente possa tomar o próximo partido, né? O próximo movimento do mercado. Né? E, assim, tem movimentos que não faz sentido, tem movimentos que são muito pequenos, tá? Tem que ser muito rápido, né? Tudo tem que ser muito intenso. Eu não tenho tanta velocidade assim com as mãos, né? Então, mas tem movimentos que são um pouco maiores que fica mais fácil de se fazer, né? Dá mais tempo para se fazer as coisas. Então tá, Guga, obrigado, viu? Obrigado, bom pregão para você. E amanhã a gente tá junto aqui no Pré-Market novamente, tá bom? Valeu, gente. Valeu. Bom dia, bons negócios. Brabação, bom dia para nós. Vou encerrando aqui o Pré-Market de hoje, dessa terça-feira. Você vai continuar aqui no BMC News com a Paula Moraes e o Felipe Nascimento com mais informações de mercado financeiro para você. Não saia daí. Um bom pregão para todo mundo, um ótimo dia e até amanhã. Valeu, obrigado. BMC News, informação que gera valor.